Bom, essas mensagens, Edgar, elas serão destruídas, porque essa é a única decisão justa possível. Decidido pela justiça. Exatamente. Né? A questão que se coloca aqui é que isso tem que ser precedido pelo devido processo legal. E aqui é muito difícil, né, para nós, enquanto cidadãos, a gente formar uma opinião, né, porque você pega aí as manchetes, né, vamos começar com um site mais militante, Brasil 247, Moro anuncia destruição de provas, ou Folha de São Paulo, magistrados do STF ficam perplexos com o aviso de Moro sobre destruição de mensagens. De novo, a Folha de São Paulo fala de Moro sobre destruir provas é autoritarismo. E aí você vê em outros veículos militantes manchetes como Moro manda destruir provas da Vaza Jato. De todas as manchetes, a que me parece mais razoável é a do Estado de São Paulo. Moro defende destruição de mensagens. E na linha fina, o Estado fala o seguinte: para ministro, conteúdo obtido ilegalmente não tem utilidade jurídica. Polícia Federal, porém, diz que material será preservado até definição da Justiça. Aqui dá uma ideia de oposição entre o que pensa o ministro e a Polícia Federal, e a gente já vai ver que esse não é o caso. É uma desonestidade intelectual tremenda de juristas, magistrados que são consultados quando eles afirmam o óbvio, como se o ministro não soubesse, né, não soubesse do direito ou tivesse agido aí contra princípios elementares do direito, que é o seguinte: não se destrói prova, certo? Ou mesmo produto de crime sem a devida autorização judicial, sem o devido processo legal. E não se resolve administrativamente, portanto, por ordem do executivo, uma questão jurídica que requer ordem judicial. Certo? Então, quando o ministro Moro, de forma, aliás, prestativa, de forma generosa e até empática, liga para algumas vítimas, certo, do hackeamento, assegurando que o material será destruído sem ser examinado, ele está simplesmente antecipando uma obviedade, que é a única decisão judicial possível nesse caso concreto. Porque o que acontece? A existência dos arquivos, com uma checagem bem básica, ela já é prova de que o crime de hackeamento foi cometido. E aqui vem o ponto mais importante. O Moro, assim como qualquer pessoa sensata, sabe que as mensagens não podem ser examinadas porque o mero exame dessas mensagens, do conteúdo integral delas, significaria uma nova violação da Constituição Federal, dos direitos humanos, certo? E da privacidade das vítimas. É como se você estivesse colocando o ônus, mais um crime, você infligindo mais um crime contra essas pessoas, porque aquilo é a privacidade delas. Você examinar o conteúdo dessas mensagens por extenso, ainda que só algumas pessoas, você está violando o direito delas. Isso é elementar. Tanto que foi divulgada uma nota oficial pela Polícia Federal, a pedido de quem? Do ministro Sérgio Moro, esclarecendo institucionalmente o que está sendo falado. Abre aspas. As investigações não têm como objeto a análise das mensagens supostamente subtraídas de celulares invadidos. Logo, o conteúdo será preservado. Cabe à Justiça, em momento oportuno, definir o destino do material, sendo a destruição uma das opções. Só que aqui, isso aqui é um preciosismo, porque não tem como. Se você mantiver esse conteúdo intacto, você está violando o direito de privacidade de quem já foi vítima de um crime. E aquele negócio, o conteúdo das mensagens, ele não é prova. A prova é o arquivo em si. E aqui dá pra gente fazer uma analogia com o produto do crime. Essas mensagens são produto do crime. Da mesma forma que quando se apreende droga, certo? O que você faz com essa droga? Qual que é o único destino possível? Você vai incinerar essa droga. Ela é produto de crime. Certo? Aí você vai falar assim, mas se eu acabar com a droga, eu não tenho mais a prova de que houve o tráfico. Mas, não, desculpa, tá documentado. Mas esse exemplo que você dá, eu não sei se cabe aqui, Caio, porque a droga é droga, o material que você pega e queima, né? As evidências que estão lá envolvendo pessoas públicas, agentes públicos, são sim de interesse público. No caso, o ministro, quando ele, você viu, eu vou usar duas palavras que o Zé colocou pra gente aqui. O ministro é um conhecedor de todo esse meandro, porque teve à frente dessa investigação por muito tempo, até se transformar em juiz, e além de saber os meandros, tem toda uma pressão em cima. Quando ele se adianta a falar isso, que é uma atribuição no caso, que deveria ser da Polícia Federal, num processo ainda em andamento, quando ele comemora, quando ele parabeniza, quer dizer, uma coisa que ainda está sendo investigada, me parece
antecipação, mais uma vez, que corrobora a afirmação de quem diz que ele extrapolou enquanto juiz lá, toda aquela questão envolvendo o relacionamento e as orientações com os operadores, os procuradores do Ministério Público Federal. Mas aí a gente entra até numa outra polêmica que vale a pena debater, que é o seguinte: tem gente criticando o ministro até por ter um suposto acesso a uma lista de vítimas, né? No qual ele é um principal, talvez o maior nome interessado. Sim, existe um conflito de interesse aí. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte: a Polícia Federal é uma instituição subordinada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, chefiada pelo ministro Sérgio Moro. Não parece natural que, diante de uma ação criminosa com mais de 1.000 vítimas, que envolve questão de segurança nacional, violação de direitos humanos, o ministro não esteja a par, ainda que informalmente, do andamento das investigações, porque nós da imprensa, a gente adora apontar o dedo, né? A gente não cobrou uma pronta resposta do ministro Moro no caso do fuzilamento lá no Rio de Janeiro de cidadãos brasileiros por integrantes do Exército. É que ele não está só a par, ele está tomando a frente do negócio. Isso é uma cobrança legítima. legítima, porque assim, você cobra uma postura do Ministério da Justiça anterior à conclusão da investigação, à formulação e entrega da denúncia e, obviamente, ao julgamento do processo. Isso é normal. Como que um ministro pode dar uma satisfação à sociedade sem um mínimo de informação sobre os casos de repercussão nacional? Você acha que ele quer dar uma satisfação para a sociedade? Com certeza. Ele é o chefe, ele é o último chefe mas eu da acho Polícia que ele, Federal. como maior interessado aí, porque é o que está sendo mostrado através das conversas, em suas atitudes, digamos, ilícitas, para dizer aqui, usar um termo aqui, ele é o maior interessado disso. Eu acho que quando ele faz e tem essas ações, ele continua tendo uma atitude que ele tinha, revelado aí nas conversas, frente à 13ª Vara em Curitiba, junto aos procuradores. Ele, como ministro agora, o que eu considero razoável? Você falar razoável que ele tenha esse entendimento e queira prestar um esclarecimento à sociedade. Posso pensar que razoável também seria ele, afastado do cargo, deixar que as coisas fluíssem com outra pessoa na direção do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para que as investigações corressem dentro de uma normalidade, com a maior isenção possível. Poderia pensar isso. O fundamental que a gente tem que ter aqui é que as ações do ministro, elas não podem prejudicar o réu, não podem prejudicar principalmente as vítimas, nem a investigação em si. Então, nesse sentido, o ministro ter algumas informações sobre o caso para prestar satisfação social, como é a sua função pública, não tem problema nenhum. O que não pode é ele intervir na investigação ou no processo, até porque, como você bem colocou, nesse caso ele é parte como vítima. E aqui, pessoal, a gente tem que frisar de novo: admitir prova ilegal é admitir que os fins justificam os meios. É aceitar que se cometa um crime para punir outro ilícito, mesmo que isso signifique violação de direitos humanos. Na Vaza Jato, isso é importante a gente falar, o crime foi o hackeamento e o direito humano violado foi a privacidade, conforme está na nossa Constituição, artigo 5º. Mas imagina se essas conversas, Edgar, tivessem sido vazadas e obtidas por meio de tortura. Aí o crime seria tortura, certo? Bom, não é o que indicam, né?